E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram águas que se deviam passar a nado. O ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou-me a trazer à margem do ribeiro. Diga glória a Deus. Levante a sua mão, levante a sua Bíblia bem alto, levante. Cadê a sua espada? Tira a dobrinha do braço, levante a Bíblia bem alto. Isso é um mar de Bíblia, levanta bem alto e diga comigo: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus. Fala comigo, pela sua palavra. Fala, Senhor, e não te cales, porque o meu coração já está preparado. Amém. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Você vai bater as palmas bem alegre para o Senhor Jesus. As palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Está muito fraco. As palmas é para Jesus. Aleluia. Com as mãos você bate a palma e com a boca você diga glória a Deus. Com as mãos você bate a palma e com a boca você diga glória. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria nesse momento que todos voltassem a atenção à palavra de Deus. Aumente o meu retorno só mais um pouquinho. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 47, a história vai nos narrar um chamado profético, um chamado profundo e um chamado sobrenatural na vida de um homem. A Bíblia diz que Ezequiel é um homem chamado por Deus. Mas antes desse chamado extraordinário, profundo e profético, nós temos que entender que Ezequiel é de uma família sacerdotal. O seu pai era um membro do sacerdócio de Jerusalém por nome de Buzi. E a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel, ele vem dessa família e consequentemente, por ser um homem, ele seria sacerdote nos seus próximos anos de vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Ezequiel tem 25 anos de idade, algo vai acontecer dentro de Jerusalém que vai mudar toda essa perspectiva de Ezequiel. A Bíblia diz que Jerusalém é invadida pela Babilônia. E a palavra do Senhor diz que essa invasão se dá em 3 etapas. Na primeira etapa, os babilônicos levam apenas a nata de Jerusalém. Apenas aqueles que eram estudados, aqueles que eram graduados, aqueles que eram de famílias nobres, de famílias reais. E nós podemos perceber que nessa primeira leva de cativo, Daniel estava nessa primeira leva. Não apenas Daniel, mas Misael, Azarias e Ananias. Aqueles que a gente chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Na primeira leva, ou seja, na primeira vez que a Babilônia invade Jerusalém, leva apenas esses nobres, sangues reais, para viverem cativos dentro de Babilônia. A Babilônia ataca Jerusalém mais uma vez. E quando a Babilônia ataca Jerusalém, vai levar consigo 10.000 cativos. E nessa segunda leva, Ezequiel está introduzido dentro desta segunda leva. Ele é levado não para viver num palácio, ele não é levado para viver dentro da corte. Aqueles que foram na primeira invasão estão cativos dentro do palácio de Babilônia. Mas agora Ezequiel é levado para os canos, ou seja, para os lugares rurais ali da Babilônia, onde eles construíam canos de irrigações. Um lugar completamente diferente de onde ele estava. Um lugar, meus irmãos, que não havia rede de esgoto, não havia banheiros, não havia casa, havia muitas misérias, aliás, muita miséria, havia muita fome, muita pobreza, porque aqueles que foram levados na segunda leva foram ficar na beira do rio Quebar. E a Bíblia diz que Ezequiel é levado nessa situação de tal maneira que quando ele chega ali, ele
está em uma situação de miséria, ele está em uma situação de angústia, uma situação de destruição. Aqueles que olhavam para Ezequiel diziam para ele: ei, mas você não é filho do sacerdote Buzi? Não é você que estudou para ser sacerdote? Não é você que se preparou e daqui a algum tempo seria um sacerdote na casa de Deus? O que é que você está fazendo aqui, no meio de pessoas nessa situação, no meio de pessoas neste ambiente, um ambiente de miséria, um ambiente, meus irmãos, de pessoas sem teto, um ambiente de pessoas de angústia? Mas diz a palavra do Senhor que mesmo Ezequiel estando nesta situação, mesmo Ezequiel estando em um lugar de vergonha, em um lugar de desprezo, o que a palavra do Senhor nos declara é isso: que estando eu entre os exilados do rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Abriram-se os céus naquele ambiente e eu tive visões sobrenaturais de Deus. Queridos, aonde Ezequiel estava não era lugar aonde havia templos para adoração. Aonde Ezequiel estava não havia cultos ao nosso Deus. O Salmo 137 declara que os exilados de Babilônia penduravam as suas harpas no salgueiro, porque havia acabado a adoração. Diga glória a Deus. Havia acabado o louvor, havia acabado toda a gratificação a Deus. Mas mesmo Ezequiel estando naquele lugar, a Bíblia diz que isso não paralisou o mover e o trabalhar de Deus na vida de Ezequiel. Tem pessoas que entraram aqui essa noite, você não está no lugar de honra, você não está no lugar de privilégios, você não está no lugar de fama, você não está no lugar de status, e alguém está dizendo: ei, aonde está o chamado de Deus na sua vida? Aonde está a honra de Deus na sua vida? Eu tenho uma notícia para quem está zombando de você: os céus vai se abrir e você vai ter visões de Deus. Os céus vai se abrir. Pode glorificar a Deus aqui hoje, porque você vai ter, aleluia, você vai ter visões de Deus. Existem pessoas que estão hoje em ambientes como Ezequiel, pessoas que a sua vida teve uma mudança drástica, uma mudança que você disse: irmã Isabel, eu estava caminhando para um casamento e o meu noivado foi desfeito, eu estava caminhando para ser levantado e alguém me caluniou, eu estava caminhando para receber uma honra e alguém passou na minha frente. Mas eu tenho uma palavra para você: o céu não vai abrir, minha querida irmã, porque os homens querem ou porque os homens não querem. Os homens vai, ou seja, o céu vai abrir, porque aquilo que Deus tem na tua vida não depende de homem, não depende de lugar, não depende de posição, não depende de aprovação humana. E se tem Ezequiel aqui essa noite, abra a sua boca e dá glória, porque o céu já está abrindo, o céu já está abrindo, o céu já está abrindo, e você vai ver a glória de Deus. Pode glorificar a Deus hoje, você vai ver a glória de Deus. Ezequiel estava exposto à vergonha. Tem hora que Deus vai nos colocar em posição de vergonha. Tem hora que você vai estar no lugar que não é privilégio para ninguém. Tem hora que você vai ser visto como escárnio. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem gente aqui que tem coisas de Deus tão grande na vida, que se eu fosse você não ficava me olhando com essa cara assustado. Começava a glorificar a Deus, porque Deus está dizendo: doença não vai parar o meu chamado na tua vida, perseguição não vai parar o meu chamado na tua vida, oposição não vai parar o meu chamado na tua vida, nem demônio, nem doença, nem o inferno vai parar o que eu tenho na tua vida. Receba nesta noite, receba nesta noite, receba nesta noite a graça que te mantém de pé, a graça que te mantém firme, a graça que te mantém confiante. Diga para alguém que está do teu lado: o céu vai se abrir. Olha para essa que está do outro lado e diga: o céu vai se abrir.
Se você suportar o processo, você vai viver o propósito. Me ajuda a pregar, meus irmãos. Se você suportar o processo, você vai viver o propósito. Tem gente aqui que vai crescer com aplausos, mas tem gente que vai crescer na base do chute. Tem gente aqui que vai crescer com beijinho, mas tem gente aqui que vai crescer com desprezo. Tem gente que vai crescer no lugar espaçoso, mas tem gente que vai crescer no lugar de aperto. Tem gente que vai crescer sendo apoiado, mas tem gente que vai crescer sendo julgado. Deus está dizendo: nada disso pode impedir o céu de abrir sobre a tua vida. Nada pode impedir o céu de abrir sobre a tua vida. Nada pode impedir o céu de abrir sobre a sua vida. Ele está na beira do rio Quebar. E a Bíblia diz que alguém está dizendo: Ezequiel, o que vai ser da sua vida? Deus vai deixar muita gente confundido. Tem muita gente que vai ficar espantado quando Deus começar a te tirar lá de baixo. Quando Deus te tirar lá do escondido. Quando Deus te tirar do opróprio. Porque Ele pega do monturo necessitado e faz assentar nos lugares altos. Ezequiel tem 25 anos de idade e é levado para a beira do rio Quebar. Ele fica 5 anos naquele lugar. 5 anos e Deus está em silêncio para com Ezequiel. 5 anos não há profecias. 5 anos não há recados de Deus. 5 anos Deus não fala nada com Ezequiel. Mas eu entendo que primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Eu vou falar mais alto para ver se sai um glória a Deus dessa igreja. Primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. O silêncio de Deus não te mata. O silêncio de Deus te fortifica. O silêncio de Deus não te mata. O silêncio de Deus te dá unção. O silêncio de Deus não te mata. O silêncio de Deus te dá autoridade. Então mesmo em silêncio, abre essa boca e dê glória para Ele. Diga glória, diga glória, diga glória. Mesmo não entendendo a situação, eu vou te dar glória. Mesmo não entendendo o momento, eu vou te dar glória. 5 anos passam. E quando Ezequiel vai fazer 30 anos, exatamente quando ele seria oficializado a sacerdote, o céu se abre. E a Bíblia diz que o Senhor o oficializa como um profeta. O Senhor o oficializa como alguém que vai ser porta-voz da sua glória. Eu vim aqui para te dizer que ambientes não alteram a promessa de Deus. Eu vim aqui para te dizer que ambientes não alteram o propósito de Deus. Você pode estar aqui no altar, o céu vai se abrir. Você pode estar limpando os banheiros, o céu vai se abrir. Você pode estar como porteiro na porta, o céu vai se abrir. Você pode estar fritando coxinha na cozinha da igreja, o céu vai se abrir. Porque operando Deus, quem impedirá a magia de Deus? Espera, porque o céu vai se abrir. Estevão, a Bíblia diz que quando ele era apedrejado, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus assentado ao lado do Pai. A Bíblia vai dizer que quando João é levado para a ilha de Pátimo para ser morto pelos soldados romanos, no capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz: e então olhei e vi uma porta no céu. Ah, meus irmãos, isso não é para crente que assiste novela, é para crente espiritual. E eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Ei, quando João viu aquela porta aberta no céu, uma voz saiu de dentro daquela porta e disse: João, sobe para cá. Ei, João, venha para cá. Você foi levado para a ilha de Pátimo para morrer, mas no meio da dificuldade eu abro uma porta no céu. Você não está sozinho, tem uma porta no céu aberto para você. Você não está desamparado, tem uma porta aberta no céu para você. Você não está desamparado nessa guerra, tem uma porta no céu
E Deus está dizendo: sai do nível do teu inimigo, sai do nível do teu adversário, sai do nível dos contendeiros, sai do nível dos fofoqueiros. Sobe, 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 porque eu tenho porta aberta. Pode bater as palmas e dar glória. Eu tenho porta aberta, eu tenho porta aberta, eu tenho porta aberta. Levanta a mão para cima, igreja, e dá glória a Deus. Eu tenho a porta aberta no céu para você. Ezequiel é tirado de Jerusalém. Diga comigo: Ezequiel é tirado de Jerusalém, mas estava dentro dos planos de Deus. Não fique, minha irmã, reivindicando lugares. Não fica reivindicando posições. Não fica reivindicando direitos. Não fica reivindicando alguém reconhecer o teu chamado. Porque Deus está passando pelas beiras do rio Quebar e está dizendo: posso abrir o céu agora, posso te curar agora, posso te levantar agora, posso te ungir agora, posso virar esse cativeiro agora, porque ambientes não alteram o propósito de Deus. Os irmãos de José queriam jogar José para longe de Canaã, para não dividir a herança de Jacó. E Deus tinha para José o trono do Egito. A Bíblia vai dizer que Daniel foi tirado de Jerusalém, mas foi levado para Babilônia. E Deus disse: lá em Jerusalém talvez você não seria nada, mas aqui em Babilônia você será príncipe. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que tiraram uma menina da terra de Israel e levou para a casa de Naamã. Na terra de Israel ela seria só uma menina, mas na casa de Naamã ela é missionária. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Será que Deus levanta a mão e me dê um sinal aqui hoje? Me dê um sinal aqui hoje, porque Deus está dizendo: eu te levo para lá, eu te levo para cá, mas a minha presença vai contigo para te dar descanso. Receba aí agora, pode bater as palmas e dar glória a Deus. A minha presença vai contigo para te dar descanso. A minha presença vai contigo. Se é para sentar no altar, a gente senta. Mas se é para sentar lá na beira da rua, a gente senta também. Se é para estar com o microfone na mão, a gente está. Mas se é para estar com a mão apenas grudada, apenas fechada, a gente também está. Porque o importante não é eu estar onde eu quero. O importante é eu estar onde Deus quer e saber que tem céu aberto. E saber que tem céu aberto. E saber que tem céu aberto. Quando eu canto, quando eu prego, quando eu oro, quando eu busco, os céus estão abertos. A Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo 1, que o céu se abre. E o Senhor vai dizer no capítulo 2, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Ei, Ezequiel, põe-te de pé, porque eu tenho coisas grandes para revelar na tua vida. E a partir daquele momento, no capítulo de número 2, você vai ler por todo o livro. E a mão do Senhor estava sobre mim. Esse aleluia está fraco. Ezequiel vai dizer, e a mão do Senhor estava sobre mim. E ele vai dizer, e a mão do Senhor pesava sobre mim. Você vai ler no livro Ezequiel dizendo, e a mão do Senhor me levou. E a mão do Senhor me trouxe. E a mão do Senhor me colocou. E a mão do Senhor me guiou. Irmãos, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque você não vai andar por onde você quer. Você vai andar por onde a mão de Deus te guiar. Você vai andar por onde a mão de Deus te guiar. Pode não gostar da tua voz, mas tem que reconhecer, a mão de Deus está sobre ele. Pode não gostar do seu jeito, mas vai ter que reconhecer, a mão de Deus está sobre ela. Pode fazer até trabalho de macumba para destruir tua família, mas quando olhar para você vai dizer, a mão de Deus está sobre ela. A mão de Deus pesa sobre ele. A mão de Deus está sobre ela. A mão de Deus está sobre ele. Pode glorificar aqui nessa noite. Deus está dizendo, a minha mão te alcançará, a minha mão te levará, a minha mão estará sobre a tua vida. Diga para alguém que está do teu lado, a mão dele está sobre você.
Isso, vai, olha para essa irmã e fala: a mão dele está sobre você. Mesmo passando pelo vale da quimioterapia, a mão dele está sobre você. Mesmo atravessando o divórcio, a mão dele está sobre você. Mesmo desempregado, a mão dele está sobre você. Mesmo tendo chegado aqui sem dinheiro até para pagar a despesa de volta, ele está dizendo: a minha mão está sobre você. A minha mão está sobre você. A minha mão está sobre você. Ezequiel é tomado de uma glória tremenda de Deus. Quando faz no 30º ano, veio a voz do Senhor sobre mim. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. O Senhor me disse: põe-te de pé e falarei contigo. E a Bíblia diz que começa um grande ministério na vida de Ezequiel. Não faça nada antes do céu se abrir sobre você. Não tome nenhuma decisão antes do céu se abrir sobre você. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando passou isso, o Senhor disse a Ezequiel: eu te levanto como profeta diante de uma nação rebelde. Você vai entregar mensagem de juízos, mensagem de ais, mensagem de lamentações, mensagem de dificuldade, mas também de restauração. E Ezequiel sabia que o chamado dele não seria fácil. Minha querida irmã, se você quiser viver os profundos de Deus, esqueça que sua vida vai ser fácil. Se você quiser viver uma dimensão espiritual com Deus, esqueça que você vai ser o queridinho dos grupinhos. Se você quiser ser alguém profundo em Deus, esqueça convite todo dia para comer, porque não vai aparecer. Ninguém às vezes vai querer alguém que tem uma palavra dura, que tem uma palavra de conserto, que não assenta na roda dos escarnecedores, que não dá a sua vida ao pecado e ao engano. Mas quando te faltar amigos para te chamar para comer, o Senhor está dizendo: eu trago maná. Vai ser eu e você, eu e você, eu e você, eu e você, eu e você. Vai ser eu e você comigo. Quando te faltar amigos, lembra: eis que eu estou convosco todos os dias. Tem gente aqui que vive o peso da chamada. Tem gente aqui que vive o peso de ser escolhido por Deus. E o inimigo está dizendo: a qualquer hora ela vai desistir. A qualquer hora ele vai jogar tudo para cima e vai fugir. Mas faça como Paulo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter muito, sei ter pouco. Sei ser amado e sei ser odiado. Sei ser querido e sei ser desprezado. Mas olha aqui, Satanás: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Levanta a mão para cima e dá glória para Ele. Levanta a mão para cima e dá glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Ezequiel disse: Senhor, vai ser difícil. E o Senhor disse: mas a minha graça te basta. No seu nome eu coloquei o que eu faço na tua vida. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Você não é uma Maria, você é o Ezequiel de Deus. Deus te fortalece. Você não é qualquer uma, você é o Ezequiel de Deus. Deus te fortalece. Só para o diabo passar vergonha, levanta a mão e dá um glória a Deus para Jesus. Levanta a mão e dá glória a Deus para Jesus, porque Ele está dizendo: eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço. Levanta a voz e dá glória, porque Deus está dizendo: eu te fortaleço. É Deus que te fortalece. Já era para ter caído lá em 2015, 2016, 2017. Mas o inferno tem que entender: é Deus que o fortalece. Era para você ter caído depois daquela calúnia, e Deus está dizendo: sou eu que te fortaleço. Alguém disse depois desse divórcio que o marido foi embora com outra: essa mulher não canta mais, essa mulher não prega mais, essa mulher não ora mais. Mas o diabo não entende que não era só o seu casamento, não era o emprego, não era o dinheiro, não era a casa, não era o carro, era a força de
de Deus que vinha emanando sobre você. Receba força agora, receba força agora. Levante essa mão para receber força. Receba força para cumprir o chamado. Receba força para cumprir a vocação. Receba força para estar aonde o Pai te chamou para que você esteja. Vai ser difícil, Ezequiel. Irmãos, se você for estudar o livro de Ezequiel, você vai ver o quanto esse homem passou dificuldade. O Senhor falou com ele: Ezequiel, come o rolo. Esse rolo aqui é juízo contra Israel. Esse rolo aqui é palavra de juízo contra esse povo. Mas você não vai só falar o povo, você vai comer esse rolo. Ele come o rolo, e quando ele come parece ser doce na boca, mas era amargo. E ele disse: você vai ser uma prova viva do meu poder. A Bíblia vai dizer que não era só isso. Um dia o Senhor falou: Ezequiel, você vai pegar o seu cabelo e você vai partir ele em 3 partes. Uma parte você vai raspar, uma parte você vai cortar e outra parte você vai jogar ao vento. Porque assim como você fazer com o seu cabelo, assim será esse povo. Eu vou cortar esse povo, eu vou raspar esse povo da minha presença e eu vou espalhar este povo. Um dia Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, você vai dormir 390 dias do lado esquerdo. E depois que você dormir 390 dias do lado esquerdo, você vai dormir mais 40 dias do lado direito. Mas você não vai fazer isso só. Você vai se amarrar. Porque vai chegar dia que você vai querer levantar. Vai chegar dia que você vai querer desistir. Vai chegar dia que você vai querer deixar as minhas profecias para lá. Mas eu quero te dizer: amarrado você não sai. Deus às vezes nos amarra ao chamado dele. Alabacante, onamandeca, alabaçaio. Se Deus não te amarrasse com a graça dele, você entregava esse trabalho e ia embora. Se Deus não te amarrasse a esse chamado, você não ia aguentar as críticas. Mas o Senhor está dizendo: sabe por que eu te amarrei? Porque você vai ser uma prova viva do meu poder e da minha graça. Aqueles que são covardes e medrosos vão voltar, mas aqueles que são meus eu seguro na minha graça e no meu poder. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus, porque Deus está levantando Ezequiel aqui essa noite. O Senhor falou: Ezequiel, Deus comunica a Ezequiel: olhe para cá, vou tirar a delícia dos seus olhos. Quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? A sua esposa. O Senhor falou com ele de manhã, de noite a esposa dele morre. E o Senhor fala: você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai sair por aí dizendo que vai desviar. Sabe por quê? Porque assim como eu tirei a tua esposa, eu tirarei o templo de Jerusalém dos filhos de Israel. Eu vou arrancar dos olhos deles. Irmãos, eu acho particularmente que não teve um profeta que sofreu mais do que Ezequiel. Você começa a observar Ezequiel, a vida dele é uma vida de dificuldade. Mas eu quero te dizer, um homem que eu nunca vi, nem Isaías, nem Jeremias, nem Daniel, nem Oséias, nem Joel, nem Abacuque, nem Sanfonias, nenhum desses profetas teve a profundidade que Ezequiel teve. Você tem que ter maturidade, que vai acontecer coisa na tua vida que você não pode esperar que aconteça com o teu irmão. Deus vai requerer coisa da tua vida que não vai requerer da sua irmã. Deus vai pedir coisas da minha vida que não vai pedir para você. Mas eu quero te dizer, quanto mais te for dado, mais será cobrado. Só quem está me ouvindo pregar, pelo amor de Deus, dê um glória a Deus para Jesus. Deus vai requerer coisas de você, minha irmã, que não vai requerer da sua irmã. E você vai dizer: mas eu não posso fazer isso, eu não posso usar aquilo, eu não posso viver dessa maneira. E Deus está dizendo: você não pode. Mas em contratempo, aquilo que você não pode, eu te dou aquilo que ninguém tem. Ah, minha irmã, isso é muito forte. Eu tiro coisas da sua vida que você não pode, mas eu te dou coisas da tua vida que ninguém pode te dar. Receba unção, receba a graça, receba a autoridade, receba a virtude, receba a autoridade do Espírito Santo, porque Ele vai te dar. Calai, tchau, mandaravassia, labacante, mande, calavassúria.
Alguém vai dizer, eu não sei, mas quando ela canta eu sinto arrepio. Eu não sei, mas quando essa mulher ora, eu sinto o demônio saindo de dentro da minha casa. Eu não sei, mas quando eu vejo essa moça levantar a mão, eu sinto que Deus está levantando a mão dele para operar. Só quem está vivendo uma renúncia, Deus está dizendo, receba graça, receba graça, receba graça, receba graça. Levante a mão aqui do lado e receba graça. Deus vai pedir, mas também Deus vai te dar. Diga glória a Deus. O Senhor um dia falou para Ezequiel, Ezequiel, faz uma sopa de fezes e bebe. E eu vou demonstrar a esse povo que eles vão beber da própria impureza deles. Hoje nós vivemos uma época que nós queremos ser tudo menos íntimos. Porque a intimidade vai requerer posição na tua vida. Intimidade não vai deixar você viver de qualquer maneira, andar de qualquer maneira, namorar de qualquer maneira, casar de qualquer maneira. Ei, os íntimos de Deus, o Senhor vai colocar um caminho diante dele e vai dizer, é estreito, é apertado, tem espinho, mas tem céu aberto, tem mão sobre a tua cabeça e tem a glória da minha presença na tua vida. Tem a glória, só quem quer a glória pode glorificar a Ele. Deus vai te dar unção, Deus vai te dar visões, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar profecias. Porque o peso da sua aprovação será o peso da glória de Deus. Ele vai viver tudo isso. E a Bíblia vai dizer que ele vai ter visões profundas, como a que ele teve em Ezequiel 37. O Senhor o leva a um vale de ossos secos e vocês sabem o que acontece. Mas agora no capítulo 47, um homem chama Ezequiel. Observe, meus irmãos, Ezequiel profetizava na beira do rio Quebar. Mas quem anda na direção de Deus, o Senhor vai tirar ele da beira e vai dizer, não te quero na beira, eu te quero dentro do rio. Eu não te quero na beira, eu te quero dentro do rio. As coisas de Deus são devagar, mas quando você começar a ser emergido nas coisas de Deus, minha querida irmã, as coisas que ficaram para trás, você não vai sentir falta dela. Sabe por que você está você está com a carência de tantas coisas? Porque você ainda está na margem. Quem ainda está na margem, ele quer ser aplaudido. Quem ainda está na margem quer ser reconhecido. Quem está na margem, se não citar o nome dele no agradecimento, ele até pira. Quem está na margem, ele está preocupado se alguém vai citar o nome dele ou se vai deixar de citar o nome dele. Agora, quando você está dentro do rio, você não tem lugar para mais nada. Você só quer a presença dele, você só quer a glória dele, você só quer a unção dele, você só quer a virtude dele, você só quer a autoridade dele. Você não quer mais nada a não ser a presença dele. Você diz, Senhor, a tua graça me basta. Se eu vou ficar em cima ou se eu vou ficar embaixo, a tua graça me basta. Se eu tenho 1 milhão de seguidores ou se eu só tenho um seguidor, a tua graça me basta. Se eu vou sentar lá na frente ou se eu vou sentar lá no fundo, a tua graça me basta. Se eu vou ter oportunidade ou se não vai ter oportunidade, a tua graça me basta. Eu sei que tem gente aqui hoje que essa palavra está tratando com você, porque nós vivemos uma época de reconhecimento. Quantos seguidores você tem, quantas pessoas te acompanham, você é conhecida onde? Deus está dizendo, eu não quero gente reconhecida na terra, eu quero gente reconhecida no céu. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e dá glória para Jesus. Eu quero gente reconhecida. Aponta para lá. Levanta o dedo e aponta para lá. Diga, eu quero ser reconhecido no céu. Diga, eu quero ser reconhecido no céu. Eu quero ser reconhecido no céu. Levante a sua mão e declare, eu quero ser reconhecido no céu. O anjo desceu depois de 21 dias que Daniel orava e disse, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que buscaste a Deus, são ouvidas suas palavras.
A Bíblia diz que os homens foram imitar a Paulo e falaram: eu te conjuro, Satanás, o nome de Paulo. E o diabo disse: conheça Paulo e o Deus que Paulo pregue, vocês quem são? Você tem que ser reconhecido no céu e temido no inferno. Eu sei que hoje as pessoas são reconhecidas pela marca da roupa, pela marca da saia, pela marca da blusa, pela marca da sandália. Se a bolsa é da Carla Stephens, não, minha irmã. No céu e no inferno é diferente. Você é reconhecido pela presença de Deus. E o que está descendo aqui nessa noite é isso, é a presença de Deus. Receba unção sobre a sua cabeça. Eu não estou brincando de pregar, eu cheguei aqui como profetisa de Deus para te dizer: receba unção sobre a tua cabeça. Receba hoje o reconhecimento de Deus sobre a tua cabeça. Assim como Eliseu passava e a sunamita dizia: quem é ele? Vejo que é um homem de Deus, vejo que é uma mulher de Deus. Ezequiel é levado às margens, e a Bíblia diz que um homem chamou Ezequiel, fez ele em visão dar a volta ao redor do templo e colocou ele diante da porta. Quem está comigo, diga glória a Deus. Colocou ele diante da porta da entrada do templo. Podia ter entrado pelas portas das laterais, podia ter entrado pelas portas do fundo, mas Ezequiel tinha que estar diante daquele templo, porque Jesus disse: eu não sou a janela, eu não sou o púlpito, eu não sou uma cadeira, eu sou a porta. Tudo na tua vida tem que começar por Jesus, minha irmã. Não é seu nome, não é sua aparência, não é quem você é quem você está diante dele. Colocou Ezequiel diante do templo, e a Bíblia diz que na visão de Ezequiel, ele via águas que corriam debaixo das umbrais daquela casa. Debaixo das umbrais do templo existia um rio que corria, apenas águas que eram naquele momento levadas diante de Ezequiel. E quando Ezequiel olha aquela água, ele observa que aquela água ela vai aumentando, e aparece diante dele um varão. Aquele varão traz um cordel de medir. Irmãos, se você ler do capítulo 40 até o capítulo 47 e 48, você só vai ver medidas, porque Deus é Deus de exatas. Ou é ou não é, ou está no ajuste ou está desajustado, ou está no ângulo de Deus ou não está no ângulo de Deus. Nesta noite existe hoje diante de Deus algo, e Deus está dizendo: eu quero você no prumo, eu quero ver você no meu nível, eu quero ver você na minha medição. Você não vai ficar nem para lá e nem para cá, você vai entrar dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você crê, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, vem comigo no glória, porque crente medido por Deus, ele está dentro da dimensão do Espírito. Deus mede as suas palavras, Deus mede o seu andar, Deus mede a sua conduta moral e ética. Deus mede como você trata as pessoas. Deus mede como você se comporta dentro da sua casa. Deus mede como você se comporta na igreja. Mas tenha certeza, pode parecer um estreito, mas é no estreito de Deus que a gente tem tudo aquilo que o céu tem reservado para a nossa vida. O homem traz um cordel de medir, e ele mede 500 côvados, mais ou menos meio quilômetro, e chama Ezequiel, e as águas davam sobre os seus pés. Diga comigo: água sobre os pés. Água sobre os pés ou sobre o tornozelo. Ezequiel coloca os pés sobre aquela água. Isso fala de direção. Aquele homem estava chamando Ezequiel e disse: Ezequiel, venha. E quando aquelas águas corriam sobre os pés de Ezequiel, Deus estava dizendo: a partir de hoje, eu não apenas te dou visões, eu não apenas te dou revelações, mas eu te dou direção no seu caminhar.
Eu te dou direção para onde você vai, aonde você vai chegar e aonde você vai caminhar. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está nos chamando às águas da purificação. Porque quando você lava seus pés, você não anda pelo caminho do pecado. Quando você lava seus pés, você não anda pelo caminho da iniquidade. Vão tentar colocar você na roda dos escarnecedores, mas você será como um justo, que é plantado como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Alguém vai dizer: está andando sozinha, está nada, a presença de Deus está com ela. Está caminhando sozinho, está nada, a presença de Deus está caminhando com ele. Quando você tem água sobre os seus pés, você não faz o que quer, você não anda onde quer, você não vai onde quer, você só vai aonde o Espírito de Deus te direciona. A Bíblia Sagrada diz que Enoque, olhe para cá, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Elias andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para ele. A Bíblia diz que Moisés andou com Deus e chegou um dia que Deus o leva ao monte e diz: olha, Moisés, a terra prometida, mas você não vai pisar lá, porque eu tenho um lugar melhor para você. Nesta noite Deus está dizendo: eu quero purificar os seus passos. Você não vai andar pelos caminhos do engano, você não vai andar pelos caminhos da mentira, você não vai andar pelos caminhos da perversidade, você não vai andar pelos caminhos da vaidade, você vai caminhar pelos caminhos que te levam para a nova Jerusalém de Deus, os caminhos que te levam para viver uma vida consagrada com Deus. Nesta noite Deus está dizendo: eu mudo o teu caminho e eu coloco o meu caminho diante de você. Receba, receba, receba. Receba nesta noite, receba nesta noite águas purificadoras sobre seus pés, águas purificadoras para te guiar, para te direcionar e para te levar para aquilo que eu tenho para a sua vida. Sabe por quê? Porque tem gente caminhando por caminhos que Deus não chamou ele para caminhar, andando com gente que Deus não chamou ele para andar, vivendo na direção de gente que Deus não chamou para viver. E Deus está dizendo: eu quero purificar os seus pés, eu quero purificar os seus pés, porque a palavra do Senhor diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: receba a rota de Deus hoje. Isso, vem comigo no glória, diga: receba a rota de Deus hoje. Receba a rota de Deus hoje. Receba a rota de Deus hoje, porque Ele está purificando os seus pés. Vão te chamar e vai dizer: mas por que você não vai ali? Porque Deus já traçou outro caminho para mim. Mas por que você não vai caminhar pelo caminho do adultério? Porque Deus está me chamando para o caminho da santificação. Mas por que você não vai caminhar pelo caminho da pornografia? Porque Deus está me chamando para o caminho da libertação. Mas por que você não vai caminhar pelo engano? Porque eu estou caminhando pelo caminho da justiça. Nesta noite Deus está tirando o seu caminho, está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ande na minha presença e ser santo. Anda na minha presença e ser santo. Anda na minha presença e seja santo. Água sobre os pés, direção. Diga comigo: direção. Não é a sua estratégia, é a de Deus. Não é os seus planos, é o de Deus. Não é o seu querer, é o de Deus. Você não vai dizer: amanhã farei isso ou aquilo, mas você vai dizer: se Deus quiser, amanhã farei isso. Se Deus quiser, amanhã farei aquilo. E a Bíblia diz: eis que diante de vós enviarei o meu anjo, que preparará o seu caminho. O meu anjo que vai tirando os espinhos, vai tirando as pedras, vai tirando os embaraços e vai dizer: pisa firme, pisa porque tem santidade nos pés, pisa porque tem santidade na direção, pisa porque sabe de onde veio e para onde está indo. E o meu lugar é o céu, é o céu, é o céu. Levanta a mão para cima, dá glória para Jesus, porque o meu caminho está me levando para o céu. O homem mediu mais 500
isso fala de oração. Diga comigo, oração. Sabe por quê? Porque quando você entende o propósito da oração, você não vai orar só para pedir livramento. Você não vai entrar no quarto só para pedir providência. Você não vai orar só porque você está comendo de macumba, de macumbeiro, de feiticeiro, de bruxo. Quando você tem água sobre os joelhos, você sabe que de joelhos é melhor. De joelhos você vence toda e qualquer potestade. De joelho você vence toda e qualquer luta. Existem pessoas que estão lutando de pé e estão perdendo batalha. Agora tem gente que está andando de joelho e está vencendo o demônio meio-dia, vencendo o demônio 18 horas, vencendo o demônio meia-noite, vencendo o demônio 3 da madrugada. Sabe por quê? Porque enquanto ele anda de joelho, Deus levanta do trono e diz: 1000 cairá a teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu estou ungindo os seus joelhos para orar. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. É joelhos na oração, é joelhos na comunhão, é joelhos na submissão. Águas. Aguenta aí, Vitinho. Talvez não está entendendo nada. Ei, água sobre os pés, direção. Água sobre os joelhos, submissão. Quando Nabucodonosor disse: vai ter que adorar a estátua, a Bíblia diz que os 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, a gente não se dobra. Água sobre os joelhos, submissão só a Deus. Quando Amã preparou uma forca dizendo: se Mardoqueu não se dobrar diante de mim, será colocado e enforcado. Mardoqueu disse: pode preparar forca e abrir sepultura, mas diante de você eu não me dobro. Crente com águas no joelho, ele é firme. Ele é um crente arretado. Ele é um crente que pode mandar careta, pode mandar até cartinha, pode mandar seta, pode mandar laço. Ele vence de joelho, ele vence de joelho, ele vence de joelho. É de joelho que eu vou vencer. É de joelhos que eu vou romper. É de joelhos que eu vou suportar. Eu anotei aqui Daniel 6, verso 10. Diz que Daniel orava 3 vezes ao dia e se punha de joelhos. Lucas 22, 41, diga glória a Deus. Lucas 22, 41 diz: e Jesus no Getsemane orava e se colocava de joelhos diante do Pai. A Bíblia diz que Elias, para pedir ao Senhor que voltasse a chuva depois de 3 anos e meio, se colocou de joelhos e clamava a Deus. Querida irmã, volte para o lugar da oração. Querido irmão, volte para as vigílias e para as consagrações. O diabo não tem medo de dinheiro, não tem medo de onde você mora, mas ele tem medo quando você dobra os joelhos. Deus quer você dentro daquele quarto pedindo graça. Deus quer você dentro daquele quarto pedindo autoridade. O problema desta geração é porque estão namorando sem orar. Estão casando sem orar. Estamos pregando sem orar. Estamos cantando sem orar. Alguns até ousam pastorear a igreja sem orar. Estamos vivendo uma vida sem oração. Por isso estamos perdendo a batalha. Mas nesta noite Deus está dizendo: recebe força. Recebe força. Recebe força. Para orar, para orar, para orar, para orar. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você não pode parar de orar. Eu, Isabel, não posso parar de orar. Porque quanto mais eu oro, mais submissão eu tenho diante de Deus. Quanto mais eu oro, mais submissão eu tenho diante de Deus. Quando eu estava na África, as pessoas falavam: irmã Isabel, nunca quero ir para a África, porque eu não oro muito. E você acha que só tem Satanás na África? Tem demônio que está conversando com você e você está achando que é gente. É demônio dentro do Uber, é demônio dentro da loja Marisa, é demônio dentro do shopping, é demônio na fila do McDonald's esperando casquinha. E Deus está dizendo: cinge hoje o teu joelho. Marcha na oração, mulher. Marcha na oração, homem. Marcha na oração. Porque enquanto você ora,
Eu faço o demônio cair por terra. Eu faço a doença cair por terra. Eu faço a oposição cair por terra. Eu faço o adversário cair por terra. Clama-me e responder-te-ei. O Senhor está nos esperando na madrugada. Vai orar de madrugada porque teve mau sonho? Não, porque eu tenho sede de Deus. Vai para a vigília porque alguém ameaçou jogar pó de cemitério na porta da sua casa? Não, eu vou ir porque eu tenho vontade de buscar a Deus. O Senhor está esperando você de madrugada acordado, não porque está com fome, mas porque vai dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Se você perdeu isso, eu quero nesta noite, como serva de Deus, te dizer: as águas estão passando sobre os teus joelhos. As águas estão passando pelos seus joelhos. Abre essa boquinha e dá um glória para Jesus, porque as águas estão passando pelos seus joelhos. Seja conhecido como alguém que ora, porque quando cair demônio, muitas pessoas vão dizer: vamos chamar o fulano de tal. Mas na tua casa, quando cair lá, se cair, é tu mesmo que vai dizer: aqui não, Satanás. Quando alguém te ligar 3 horas da manhã e dizer: vem aqui expulsar um demônio, você não vai dizer que está com dor de cabeça, que está com malária, que está com dengue. Você vai dizer onde é a casa. Manda um quarteirão, manda um endereço, manda o número, porque eu estou chegando lá. Mas antes de eu chegar, aquele que me mediu pelos joelhos está dizendo: eu vou na tua frente, vou jogar demônio, vou jogar doença, vou jogar inferno. Eu vou na tua frente e este mal vai cair. Volte para a oração, que é submissão. O varão mediu mais 500 e falou: Ezequiel, já foi água pelos pés, já foi água pelos joelhos, agora água sobre as cinturas. Sabe o que isso fala? Isso fala de firmeza. Água sobre os lombos. Eles falam que se você pegar um homem pela sua cintura e o segurar, você consegue derrubar ele, porque toda a força está na cintura. Uma pessoa, geralmente, quando ela tem um acidente, ela quebra a bacia, ela vai ficar em cima de uma cama. A água sobre a cintura, Deus está dizendo, é firmeza. Ezequiel, eu te dou direção, eu te dou submissão, mas eu te dou firmeza na sua caminhada cristã. Crente com águas na cintura não está preocupado com fofoca gospel. Crente com águas na cintura não está preocupado com quem caiu ou quem deixou de cair. Ele está como Paulo, e deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o chamado de Deus na minha vida. Você não está preocupado, minha irmã, se está cheio, se está vazio, porque você tem água na cintura. Firmeza espiritual. A Bíblia diz: sede firmes e constante. Quem está com sono, diga glória a Deus. Vamos despertar. Ei, quem vem comigo, dá um glória a Deus bem alto para Jesus. Águas na cintura é firmeza. Firmeza naquilo que faz. Firmeza na sua posição com Deus. Firmeza na sua vida com o Senhor. Firmeza em tudo que você faz, irmão. Não tem coisa pior do que um obreiro que não é firme. Não tem coisa pior do que uma irmã que não é firme. Não tem coisa pior do que uma jovem que não é firme. Não tem coisa pior do que um instrumentista que não é firme. Um músico que não é firme. Porque qualquer coisa ele está se balançando. Mas alguém que passou pelas águas do Espírito, e o Espírito cingiu ele. O Espírito Santo está dizendo: é eu e você e eu. Eu te dou graça para suportar a adversidade. Eu te dou graça para suportar a afronta. Eu te dou graça. Pode vir até a luta contra você, mas você é como palmeira. Você vai até no chão, mas você volta e fica de pé para dizer: eu fui purificado na minha condição com Deus. Eu fui purificado na minha firmeza com Deus. Diga glória a Deus. Isso fala de domínio. Olha para alguém que está do teu lado e diga: seja mais firme, seja constante. Isso, tem gente que não fala. Fala para ela: minha irmã, nada de ser frouxa.
Seja firme. Cadê aquele glória a Deus para expulsar o demônio que quer derrubar você, que quer derrubar sua casa, que quer derrubar tua família? Seja firme na presença de Deus. Ei! O homem chama Ezequiel e diz: Ezequiel, mediu mais 500 côvados e as águas já não dava mais para passar. Só podia passar a nado. Querida irmã, querido irmão, esse é o estágio que Deus quer para a nossa vida. Ezequiel olhou e disse: mas eu não consigo. Porque alguém pode dizer que você não consegue atingir um grau de santidade. Você pode não conseguir ser santo perfeitamente, mas esforça naquilo que você consegue ser santo na presença de Deus. Um dia eu estava, meus irmãos, na presença de Deus orando. A minha conselheira, eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Eu orava muito, muito, muito naquela época. E eu me lembro que uma certa feita, depois de orar acho que umas 3 ou 4 horas, o meu joelho estourou. Mas, irmãos, eu não orava pedindo namorado, eu não orava pedindo, eu só orava porque eu tinha vontade de orar. A conselheira encontrou com a minha mãe e disse: irmã, conversa com a Belzinha, que ela vai ficar maluca. Eu me preocupo com ela porque eu tenho medo dela ficar louca, meus irmãos. Aquela conselheira não tinha noção que eu visitaria 31 países, eu tinha necessidade de buscar a presença de Deus. Ela não tinha noção que eu enfrentaria demônios na África, anos lá na minha frente. E hoje eu digo para você, Deus começou a tratar o meu alicerce espiritual para que eu enfrentasse demônios e mais demônios. Hoje você ora e alguém fala: quer ser mais santo, quer ter mais revelação. Talvez Deus já abriu um bong de um avião e vai te colocar dentro, e você não vai chegar lá com sal grosso, com rosa vermelha. Você tem que chegar lá com oração, minha irmã. Você tem que chegar lá com oração, meu irmão. Você tem que chegar lá dizendo: Satanás, sai da minha frente. Saia da minha frente, porque eu estou preparado na oração. Se eu soubesse, oraria mais, jejuaria mais. Você acha, minha irmã, que a sua vida vai ser uma mordomia a vida inteira? Não. Deus está hoje te chamando para você mergulhar, porque tem algo mais profundo. Tem algo que a sua família não entende, que o seu pastor não entende, que o grupo não entende, que o ministério não entende. Mas Deus está dizendo: é lá no fundo que eu vou te mostrar. É lá no fundo. Ei, oração não mata crente. O que mata crente é prostituição. Oração não mata crente. O que mata crente é adultério. Ei, eu quero te dizer, oração não enfraquece crente. O que enfraquece é lascívia. Receba hoje força para orar. Receba hoje força para orar. Cadê o povo que ora? Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá glória. Levante a mão e dá glória. Ezequiel, venha, Ezequiel. Ele disse: eu não sei nadar. E a Bíblia diz que o homem pegou e o levou. O estágio de ser mergulhado pelas águas do Espírito é o momento que você está completamente submerso nas águas do Espírito. Você não consegue ouvir mais as críticas, porque você está mergulhado. Ei, não chega quem falou, quem deixou de falar, quem criticou, porque você está mergulhado. Nas águas do Espírito você nem está preocupado tanto com a vaidade, porque quando você mergulha, você só é visto por Deus. Quando você está imerso nas águas do Espírito, a sua visão é de Deus, a sua audição é de Deus, a sua palavra é de Deus, o seu corpo é de Deus, toda a sua vida é emergida no poder de Deus. Sabe as críticas, sabe as pedradas, não consegue te atingir, porque quando bate na água, quando chega a você, as pedradas chegam mais fracas. Não é que elas não vão vir, porque você está submergido nas águas do Espírito. Quando você está submergido nas águas do Espírito, eu quero te dizer, você faz como Paulo: não vivo mais eu. Não ando mais eu, não visto mais eu, mas Cristo é quem anda em mim. Cristo é que fala por mim. Cristo é que escuta por mim. Cristo é quem enxerga por mim. Ezequiel, venha e mergulha nessas águas.
Hoje o Senhor está te dizendo, sabe por que você está preocupado com tantas coisas externas? Porque você ainda não está submergido. Sabe por que você está preocupado se você vai emagrecer ou se você vai engordar? É porque você ainda não está submergido. Sabe por que qualquer coisinha que alguém falou no grupo do WhatsApp, você já está todo armado? Porque você não está submergido. Agora quem está dentro da água, ele só tem contato com a fonte de águas vivas. Eu não sei quem falou, eu não sei quem criticou, eu não sei quem comentou. Eu só sei quem está me fortalecendo para que eu possa ficar de pé. Receba hoje a profundidade de Deus na sua vida. Receba hoje, minha irmã, ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. Receba hoje, levante as suas mãos. A última vez eu quero dizer para você: Deus não quer você com água apenas nos pés, com água nos tornozelos, com água na cintura. Deus quer ver você mergulhado no rio do Espírito. E então o homem me levou e me trouxe à margem. Ezequiel volta à margem, mas nunca mais ele é o mesmo. Fique de pé. Se você decidir andar com Deus e viver os propósitos de Deus, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa: você nunca mais vai ser o mesmo. As suas palavras não serão as mesmas. A sua visão não será a mesma. O seu caminhar não será o mesmo, porque o Espírito Santo te convida para águas profundas. Feche os seus olhos agora, coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos agora e coloca a mão no seu coração. Águas, quando você está mergulhado, ele consegue sarar a mágoa, ele consegue sarar a ira, ele consegue sarar aquilo que feriu a sua alma, porque você está dentro dos rios de Deus. Feche os olhos e diga comigo: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus. Nessa noite, não apenas os meus pés, não apenas os meus joelhos, não apenas a minha cintura, mas toda a minha alma eu entrego ao Senhor. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais longe na sua presença.